12 de outubro de 1875. Nasce o que foi intitulado por muitos como o homem mais perverso do mundo. Depois de viver em uma família restritamente cristã, mudou o seu pensamento e forma de agir, retratado na cultura popular como o arquétipo de um mago sombrio. Abandonou os estudos convencionais para se dedicar aos seus próprios interesses, entre eles o ocultismo. Sua paixão pelo esotérico fez com que se destacasse entre os membros de uma sociedade secreta. Porém, seu comportamento arrogante e suas provocações o excluíram, fazendo sair ao mundo em busca de conhecimento. Decidiu criar a sua própria filosofia. Forjou a sua própria morte. Influenciou artistas e músicos pelo mundo inteiro. Por último, viu seu patrimônio ruir diante de seus próprios olhos enquanto esperava o fim chegar. Aleister Crowley, ou melhor, Edward Alexander Crowley. Ele foi um poeta, alpinista, escritor, ocultista e criador de sua própria filosofia espiritual, o Telema. Ele viveu em uma época de rápidas mudanças sociais e culturais e desafiou praticamente todas as normas e convenções de sua época. Ele se autodenominava a Grande Besta 666, o que lhe rendeu o apelido de o homem mais perverso do mundo pela imprensa britânica. Mas será que essa reputação de fato faz sentido? Ou esse título foi atribuído a um homem que iria contra os princípios de uma sociedade que naquela época era extremamente fechada, principalmente quando o assunto era religião? E para entendermos melhor, precisamos nos aprofundar mais na vida de Crowley e ver se de fato o título de o homem mais perverso do mundo faz sentido ou não. Edward Alexander Crowley nasceu em 12 de outubro de 1875 na Inglaterra. Ele era filho de pais ricos. O seu pai era dono de uma cervejaria de sucesso na cidade e os seus pais também eram extremamente religiosos. Eles eram membros da Irmandade de Plymouth. E o Crowley nasceu tendo esses ensinamentos religiosos em sua vida. E durante a sua adolescência, ele era obrigado a ler a Bíblia todos os dias. Porém, aos 11 anos, com a morte de seu pai, as coisas começaram a mudar. Ele realmente respeitava e admirava as pregações que o seu pai repassava para ele, porém, com a morte do pai, ele teve um ponto de virada na vida. Ele começou a questionar aqueles ensinamentos religiosos e começou a se interessar com assuntos que iam contra a igreja. E foi aí que ele se tornou uma pessoa cética, curiosa e disponível para aprender novas coisas. E foi logo na adolescência que o Edward Crowley resolveu mudar o nome para Aleister, porque ele achava que soava melhor. O Edward era um nome muito comum naquela época, e ele queria um nome para se destacar. Ele achava que esse nome de Aleister, ele ficaria famoso pelo mundo inteiro e que soava bem para ele. E foi nessa época também que ele começou a estudar mais sobre poesia, filosofia e eventualmente o ocultismo. Durante os seus anos na faculdade de Cambridge, o Crowley ele se aprofundou nos estudos de filosofia, poesia e esoterismo. Embora no início ele tivesse sido matriculado para estudar filosofia e literatura, normalmente ele negligenciava esses estudos do curso que ele tinha se inscrevido para estudar o que de fato ele gostava, que era justamente o ocultismo. Foi nessa época também que ele começou a explorar mais a sua sexualidade. Imagina, né, naquela época que as pessoas eram extremamente conservadoras. Diante desse assunto, ele começou a estudar, a explorar e a evidenciar mais isso durante a sociedade. Então, até na adolescência, ele começou a ser adepto da contratação de garotas de programa e ele levou esse hábito ali durante grande parte da sua vida. Então esse foi um dos pontos ali que ele começou a ser muito criticado pela sociedade daquela época. E foi nessa fase da vida também que o Crowley descobriu a Ordem Hermética da Aurora Dourada, que era uma sociedade secreta que se dedicava ao estudo do ocultismo e também de magias. Como o Crowley gostava muito desse tema, ele estudava muito. E ele começou a se destacar entre os membros ali da sociedade. Só que um grande problema do Crowley era a sua personalidade. Ele era um homem bem arrogante, então ele também se intitulava mais inteligente do que os outros membros. E isso começou a criar intrigas ali dentro dos membros da sociedade. Inclusive ele pegou briga ali com um dos cabeças dessa ordem e não demorou muito, ele acabou saindo. Alguns dizem que ele foi expulso pelos membros e ele mesmo dizia que ele decidiu sair ali da ordem hermética porque ele não se enquadrava mais com aquelas pessoas. Só que essa Aurora Dourada, né, essa sociedade secreta, foi muito importante ali para a vida dele.
Ele tirou muitas ideias de muitas criações de funcionamento e também de aplicações de estudo que ele futuramente iria usar para criar sua própria filosofia espiritual, que iria se chamar de Telema. E após sair da Aurora Dourada, o Crowley decidiu viajar ao mundo em busca de conhecimento. Então ele foi para vários países. Ele foi para a Índia estudar yoga, ele foi para o Himalaia escalar as montanhas para se consolidar um bom alpinista. Esse era um hobby que ele gostava muito. Inclusive, nessas escaladas, ele levava alguns amigos que tinham um interesse em comum com ele. Ele também foi para o México, onde ele estudou mais sobre o ocultismo, e ele foi para o norte da África estudar mais sobre magia também. Só que foi no início do século XX, em 1904, que ele foi para o Egito, e lá ele mudou a vida dele completamente. Segundo Crowley, ele recebeu uma mensagem do deus Horus, que através da sua mulher repassou para ele essas informações, né, essas mensagens para ele. E foi dessas mensagens que surgiu o Livro da Lei, que serviu de base posteriormente para a criação do Telema. Era como se fosse a Bíblia do Telema. E dentro desse Livro da Lei teve uma frase que ficou muito conhecida, que dizia o seguinte: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Para o Crowley, isso significava que cada pessoa tinha uma verdadeira vontade e que elas deveriam seguir isso como um objetivo de vida, de encontrar o significado e realizar nessa vontade. O Crowley também via o Telema como uma nova era espiritual, a Era de Horus, onde aquelas restrições religiosas deveriam ser deixadas de lado e a pessoa ela deveria buscar a sua própria liberdade individual. E ele passou o resto da vida dele promovendo o Telema. Ele escreveu vários livros, ele fazia rituais e criava organizações, tudo em prol dessa mesma filosofia. No entanto, a vida de Crowley ficou marcada por polêmicas constantes. Ele não só desafiava as leis religiosas e sociais, como também ele provocava as pessoas. E aquele tema que ele abertamente discutia sobre sexo e os seus relacionamentos com homens e com mulheres era extremamente escandaloso ali para a época. Assim também como o uso de drogas psicodélicas, que ele acreditava que era uma ferramenta para expandir o seu consciente. O Crowley estabeleceu a Abadia do Telema na Sicília em 1920. Porém, começou a surgir muitos rumores ali na região de que ali era um local onde essas pessoas faziam rituais macabros, sacrifícios de pessoas e também depravações, né? As pessoas, não que era confirmado que acontecia isso, mas as pessoas, né, circulavam esse boato. E por esse motivo, ele foi expulso da Itália pelo governo de Mussolini. E isso só aumentou mais, né, a sua fama como um homem perverso. Com o passar dos anos, o Crowley ele foi ficando cada vez mais isolado. As finanças que ele tinha, que grande parte era da herança que ele tinha recebido do pai dele, começaram a ruir, começaram a se acabar. E ele começou a ter uma vida modesta, isolada lá na Inglaterra. E ele continuou escrevendo livros, praticando magia, até a sua morte em 1º de dezembro de 1947. E o impacto que o Crowley teve, ele é sentido até hoje, né? Para algumas pessoas, ele é um pioneiro do ocultismo moderno e também da herança pop. Ele influenciou muitos artistas e músicas e bandas, como por exemplo Led Zeppelin, Iron Maiden, onde ele é citado em algumas músicas. Ele é também frequentemente mencionado em filmes, em músicas, em séries, né? Recentemente a gente teve a série do Sobrenatural, onde existe o Crowley, que era o rei do inferno, né? Tudo isso foi feito como fosse uma homenagem a esse homem. Para algumas pessoas ele é visto como um gênio, como um libertador espiritual, né? Um libertador das normas sociais e também como um visionário. Só que para outros ele é apenas um charlatão que não tinha respeito com ninguém ali naquela época da sociedade e que criava polêmicas ali só para ganhar mais fama. Porém, independente da opinião de cada um, nós não podemos negar do que ele deixou um legado. Para alguns um legado positivo, né, de um pioneirismo ali no ocultismo moderno, e para outros um legado negativo, como um charlatão ali que era desrespeitoso. Inclusive, esse título do homem mais perverso do mundo, ele ganhou da imprensa britânica quando ele escreveu o Livro da Lei e ele se intitulou A Besta 666. Então você imagina, numa época ali do início do século XX, né, uma sociedade extremamente conservadora, você se depara com um indivíduo que fala sobre magia, que fala sobre ocultismo, que tem desrespeito, né, com as pessoas, que não respeita as leis religiosas e nem sociais ali da época, que fala sobre
relacionamento com homens e mulheres de forma abertamente, e também, né, sobre essa questão ali dos hábitos que ele tinha de relacionamento com prostitutas na época. Então ele acabou recebendo esse título porque ele era um homem singular ali, né, não existia outro como ele. Então foi exatamente por esse motivo que ele recebeu esse título. Mas e você, o que que você acha da história de Crowley? Você é daquelas pessoas que vê ele como realmente um visionário, como um pioneiro do ocultismo moderno, ou você acredita que esse cara era somente um charlatão que queria ganhar fama e deixar um legado a todo custo? E que esse título de o homem mais perverso do mundo não passa de uma balela ali que foi criada naquela época e que repercutiu até os dias de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.